Sabe uma coisa curiosa sobre quem começa no day trade? A gente tem uma mania de ignorar o óbvio. A gente olha para uma tendência clara, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, renovando máximas o tempo todo. Uma força que está praticamente gritando, compra! E o que o day trader iniciante faz? Ele procura um motivo para vender. E por que isso acontece? Pela simples vontade de ser o cara. De ser o único que previu a grande virada, que vendeu no topo exato do dia. É aquela necessidade de encher o peito e falar para os outros, eu avisei. O problema é que essa vontade de estar certo quase sempre te coloca do lado errado do dinheiro. E é sobre esse erro, essa teimosia que custa caro, que a gente vai conversar hoje. Então, se esse tipo de papo mais direto te interessa, e você quer entender melhor as armadilhas que a nossa própria cabeça cria no mini índice e no mini dólar, faz o seguinte para fortalecer o nosso trabalho. Já se inscreve aí no canal e deixa aquele like para dar uma força pro YouTube mostrar essa conversa para mais gente. Se lembrar daquele seu amigo que também tá tomando na cabeça com as mesmas coisas, manda o link para ele. E manda lá no grupo do WhatsApp de traders também. E comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo que estamos falando hoje. A sua experiência ajuda a gente a trocar uma ideia de verdade. E lembra, a gente tem um encontro marcado aqui, todo dia, de segunda a sexta, sempre às 6 da tarde. Agora, vamos desconstruir essa armadilha. Por que caralhos todo iniciante tem essa mania de querer operar contra a tendência? Por que, quando o mini índice está despencando, o cara fica procurando um motivo para comprar? A resposta é simples. Porque o prêmio para o ego é muito maior. Acertar um trade a favor da tendência te faz sentir competente. Acertar um trade contra a tendência, cantando o fundo ou o topo exato, te faz sentir um deus. É a chance de ser o cara diferente, o visionário que viu o que ninguém mais viu. E os pilantras dos vendedores de curso alimentam essa fantasia. Eles adoram postar um gráfico parado no Instagram, com uma seta apontando para a mínima do dia, e a legenda. Visão, compramos aqui, na mínima. O que ele não te mostra são as outras 15 vezes que ele tentou fazer a mesma coisa, e tomou na cabeça. Ele só mostra a única vez que deu certo. E você, iniciante, olha aquilo e pensa. Caralho, é isso? É assim que os profissionais operam. Não, mano, não é. Deixa eu te explicar a realidade de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Imagina que a tendência do mercado é um trem-bala vindo na sua direção a 200 km por hora. Operar a favor da tendência é você correr na mesma direção do trem, tentando pular numa das portas abertas. É difícil, é arriscado, mas pelo menos você está indo na mesma direção da força. Agora, operar contra a tendência, tentar caçar o fundo, é você ficar parado no meio do trilho, com o peito estufado, tentando parar a porra do trem com a mão. O que você acha que vai acontecer? Você vai ser atropelado. 1, 2, 10, 50 vezes. Você vai virar uma mancha de sangue no trilho. O mercado não vai nem sentir a sua presença. E você vai ficar ali, quebrado, se perguntando o que deu errado, se o seu sinal de compra era tão claro. Presta atenção agora, mano. Você entendeu a lógica da merda que é isso? Porque agora a gente vai ver como essa teoria se transforma em desgraça na vida real. Vamos dar um nome para esse cara. Vamos chamá-lo de André. O André é esforçado, ele estudou. Ele sabe o que é uma tendência de baixa. Ele olha o gráfico do mini índice numa terça-feira e vê o mercado derretendo. Velas vermelhas, uma atrás da outra. A manada inteira está vendendo. O plano dele, o que ele aprendeu, diz claramente. Em tendência de baixa, procure por vendas. Simples, né? Mas o ego do André é maior que o plano dele. Ele olha aquela queda e não vê uma tendência. Ele vê uma oportunidade. Ele pensa, já caiu demais. Não é possível que caia mais. A qualquer momento isso vai voltar tudo na cara dos vendidos. E eu vou ser o cara que comprou lá embaixo. Ele começa a procurar sinais onde não existe. Uma vela com um pavio um pouco maior, um indicador que deu uma pequena subidinha. Ele ignora os outros 10 sinais que gritam venda. E se apega no único que sussurra, talvez uma compra. Ele abre a boleta. O coração acelera. Ele sabe que está fazendo merda. Ele sabe que está indo contra tudo que estudou. Mas a vontade de estar certo, de ser o herói do dia, é mais forte. Ele ignora o plano e aperta o botão. Compra. 10 contratos de mini índice. Ele está oficialmente no meio do trilho,
tentando parar o trem com a mão. E o que acontece em seguida é quase uma piada de mau gosto. O mercado, que não está nem aí para a genialidade do André, continua a sua tendência de baixa. Ele desce mais um pouco, com calma, sem violência, e pega o stop loss que o André tinha colocado. Um prejuízo de R$ 150. Fim da operação. O plano, se ele ainda estivesse seguindo algum, diria para ele parar, aceitar o loss e fechar o dia. Mas é aqui que o ego entra em cena, parceiro. O problema, mano, não é esse primeiro stop. O problema é a porra do sentimento que ele causa. O André não olha para aquilo e pensa, minha análise estava errada. Não. Ele pensa, o mercado foi injusto, eu entrei cedo demais, mas a minha ideia está certa. O fundo é por aqui. Ele se convence de que não errou a direção, apenas o timing, e com essa desculpa, ele se dá a permissão para tentar de novo. Ele vê o mini índice dar uma pequena respirada para cima, uma vela verde. Para ele, aquilo não é um pullback. É a confirmação que ele tanto queria. Agora vai, ele pensa. E lá vai ele de novo. Compra. Com os mesmos 10 contratos. E o mercado? O mercado faz o que a porra da tendência manda. Cai de novo com um pouco mais de força e pega o stop dele mais uma vez. Mais 150 de prejuízo. Irmão, para um pouco e pensa aqui comigo. Você já esteve no lugar do André, preso numa ideia martelando a mesma tecla, vendo a conta sangrar de pouquinho em pouquinho, mas se recusando a aceitar que a sua tese inicial estava errada? Porque essa é a areia movediça mais perigosa que existe no day trade. O André agora está com R$ 300 de prejuízo. A calma já foi pro caralho. O que ele sente é uma raiva fodida, uma teimosia que cega. Ele não está mais analisando. Ele está numa briga pessoal com o gráfico. Ele abre a boleta de novo. E de novo. Compra pela terceira vez, no mesmo ponto, na mesma região. Uma hora essa porra tem que subir. Ele murmura para a tela. E o que acontece? Stop. De novo. Prejuízo do dia. R$ 450. Ele já estourou o limite de perda que tinha planejado para 3 dias, em menos de uma hora. E ele não para. Ele está completamente cego na necessidade de provar que estava certo. Ele tenta mais uma vez. E mais uma. Cada clique é uma mistura de esperança e desespero. Cada stop é mais uma facada no ego. Ele não está sendo estopado compulsoriamente pela corretora. Ele não está arrastando o stop e tomando um prejuízo gigante de uma vez. O que está acontecendo é muito pior, muito mais destrutivo para a mente. Ele está sendo destruído aos poucos, em fatias. É a morte por 1000 cortes. Cada loss é pequeno, controlado. Mas a soma deles está criando um rombo gigantesco na conta e na alma dele. Ele está cometendo o erro mais clássico do day trader iniciante teimoso. Transformar um dia de loss pequeno e gerenciável em um desastre completo, por pura vaidade. Ele teve 5, 6 chances de parar, de aceitar a derrota do dia e voltar amanhã. Mas a cada stop, em vez de recuar, ele dobrava a aposta na sua própria teimosia. E agora, depois de quase 2 horas nessa batalha inútil, ele finalmente para. Não porque a disciplina voltou, mas porque a energia acabou. A exaustão mental é tão grande que ele não tem mais forças para clicar. Ele olha o resultado do dia. R$ 900 de prejuízo, construído com 6 stops seguidos. 6 facadas que ele mesmo se deu. Ele olha para aquilo e a ficha finalmente cai. O problema nunca foi o mercado. O problema sempre foi ele. A sua necessidade infantil de estar certo custou a ele o dinheiro de um mês inteiro de lucro de trabalho duro no day trade. E a dor que ele sente não é a de um acidente. É a dor de uma ferida auto-infligida. É a vergonha de saber que ele teve todas as chances de parar e escolheu continuar se machucando. É aqui, mano, nesse chão de banheiro emocional, que a verdadeira lição do day trade aparece, e ela é brutal. Aquele primeiro stop do dia, o de R$ 150, nunca foi o problema. Aquele stop era a solução. Era o mercado te dando um aviso, um sinal de fumaça dizendo, hoje não, parça, a sua ideia não deu certo, cai fora, volta amanhã. O desastre que veio depois, o prejuízo de R$ 900, não foi o mercado que causou. Foi a recusa do André em aceitar aquele primeiro aviso. Foi a teimosia. Foi a porra da vaidade. O erro fatal que todo day trader iniciante comete não é entrar errado.
Não é analisar mal o gráfico. É se apaixonar pela própria opinião. É achar que o mercado está errado e que a sua análise está certa. O mercado nunca está errado, mano. Ele é o fato. A sua opinião é só uma opinião. E na maioria das vezes, no começo, ela vai estar errada pra caralho. A virada de chave, a coisa que separa quem sobrevive nesse jogo de quem vira estatística, é quando o cara para de tentar ser um gênio que adivinha o futuro e passa a ser um humilde gerente de risco. O trabalho dele não é prever o que o mini índice vai fazer. O trabalho dele é reagir ao que o mini índice faz e, principalmente, proteger o seu capital quando a sua ideia inicial dá merda. O trader que fica bom não é o que acerta mais. É o que perde melhor. É o cara que aprende a amputar o dedo para não perder o braço. O André, naquele dia, deixou o ego dele apodrecer o braço inteiro por causa de um corte no dedo. E essa troca de ideia, essa porrada de realidade, é o que a gente tenta fazer aqui todo dia. Se você ainda não faz parte da nossa família e quer continuar recebendo esse papo reto para manter a cabeça no lugar, considera fazer parte. Clica aí no botão de inscrever-se, ajuda a gente a levar essa mensagem para mais gente que tá precisando. No final das contas, mano, a única vitória que realmente importa no começo dessa jornada é a vitória contra si mesmo. É a de terminar o dia, olhar para o espelho e dizer: hoje eu segui a porra do meu plano. Não importa se o saldo fechou em menos 100 ou mais 200. Se você respeitou o seu limite de perda, se você aceitou o seu stop sem brigar, se você desligou o computador na hora que tinha que desligar, você venceu. Você venceu a sua ganância, a sua raiva, a sua teimosia. E nesse jogo, essa é a única vitória que te garante o direito de voltar para lutar no dia seguinte. O resto, o lucro, a consistência, tudo isso é só uma consequência de você, primeiro, aprender a não se destruir. Pensa nisso. Fica em paz. E se cuida, irmão.